Glória a Deus, boa noite a todos. Estamos no ar, no nosso programa, a quinta-feira, mais uma vez, equipando os santos para a obra do ministério. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, onde você estiver. Vamos preparar-nos para aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós nessa noite. Amém e amém. Gostaria também, nessa noite, daquilo que vai ser o tópico. Se você tiver, se calhar, alguma pergunta, não deixe de fazer o teu comentário. Se calhar vamos ter um tempo para aquilo que não for respondido dentro do tópico, que possamos até ajudar por meio de perguntas no comentário. Nós iremos estar a falar sobre a ressurreição dos mortos como uma das doutrinas fundamentais do Evangelho de Cristo. Amém? Ressurreição dos mortos. Nessa noite. Vamos orar então em nome de Jesus e fluirmos nessa noite. Glória a Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Obrigado, acima de tudo, por sermos chamados e convidados para sermos participantes dessa tua grande obra e da natureza em Cristo. Pai, eu oro no nome de Jesus, Senhor. O que adianta, ó Deus, muitos ouvirem e os seus olhos não estarem abertos. Então concede que os seus olhos sejam abertos nesta noite, para que por meio da tua palavra eles possam ser libertos, purificados e fortalecidos no teu espírito, para que se livrem, ó Deus, de todo o jugo que não é teu e que se coloquem unicamente sobre o jugo da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, cancelando todas as mentiras, substitutos da tua palavra na vida desse homem, dessas mulheres, no nome de Jesus. Nós repreendemos toda a mentira, toda a falsidade, todo o engano que tenta rodear a tua igreja, tentando mostrar que são provenientes de Deus, são coisas enviadas por Deus, tão somente para distrair aqueles que são chamados para serem teus eleitos. Pai, no nome de Jesus Cristo, abre nesta noite os teus olhos de entendimento. Eu vejo como dos céus um rolo vai descendo sobre a face da terra para poderes introduzi-los na vida eterna, na boa vida que tu tens para eles, na vida do próprio Deus, Zoe. Pai, toda imaturidade espiritual, toda infantilidade espiritual seja arrancada e que eles possam consolidar-se na tua voz, na tua palavra, pois está escrito: se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Glória a Deus. Amém e amém. Por favor, nós vamos ler agora, já a seguir, começar a ler sobre o texto de Hebreus. Amém? Mas vamos simplesmente, como fazemos todos os inícios de programas nas quintas-feiras, ler o texto-chave que nos guia para esse programa. Vamos ler a partir do livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Amém. No versículo 9 ao versículo 14. Glória a Deus. Hebreus 5, do versículo 9 ao versículo 14. Glória a Deus. Nós vamos olhar para este versículo e, à medida que nós lermos Hebreus capítulo 5, do 9 ao 14, nós vamos também acelerar em direção ao fundamento do Cristo do tópico do dia de hoje, que é a ressurreição dos mortos. Eu vou olhar aqui rapidamente e diz assim: sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação. Amém? Sendo ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, da difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito,
têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. No capítulo 6, no versículo 2, doutrina de batismos, vimos essa semana passada. Semana passada falamos da imposição de mãos. Nesta semana, no dia de hoje, vamos falar a ressurreição dos mortos. Aleluia. Ressurreição dos mortos. No livro de João, capítulo 5, abra comigo João, capítulo 5. Enquanto eu abro também aqui minhas notas. João, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler a partir de João 5, verso 28 ao verso 29. João 5, 28 ao 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ok, vamos olhar novamente, mas vamos ver agora João capítulo 5. Amém? João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto. Amém? Que Jesus, disto, o que significa isto? Deixa-me, antes de eu começar a desenvolver o tema que nós temos nesta noite, temos muitíssimo pouco tempo, muitas das vezes dedicado à leitura das Escrituras e quanto mais ao estudo das mesmas. Tentamos às vezes enquadrar em uma hora de pregação 66 livros e isso é impossível. Só de pensar que o livro de Juízes levou 350 anos, foi escrito no decorrer foi a história de um povo no decorrer de 350 anos. 350 anos, aproximadamente 400 anos, o período de Malaquias para Mateus. De Gênesis 15, quando Abraão lhe é dito que o seu povo seria peregrino na terra, ao livro de Êxodos, são 430 anos. Se fizermos aqui as contas, já são 1.200 qualquer coisa. É impossível que em 5 minutos, 1 hora, possamos cobrir tudo. Então, carece que vocês sejam um exímio estudante das Escrituras. Diligentemente, diz a Bíblia, que depois deles, os profetas do Velho Testamento, 1 de Pedro, depois dos profetas profetizarem, diligentemente eles estudavam acerca daquilo que eles profetizaram. Assim sendo, nós, depois de ouvirmos as Escrituras, deveríamos também diligentemente estudar. E a Bíblia diz em 1 de Pedro que eles diligentemente analisando o tempo e a ocasião do tempo, que se cumpriria aquilo que o Espírito de Cristo neles lhes fez profetizar. Então eles podiam muito bem ter dado como absoluto ou como um dado adquirido, porque foram eles os homens que foram usados por Deus para falar com os outros. Mas, indagando o tempo e em ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Muitas das vezes, acho que falávamos acerca disso hoje, muitas das vezes falamos profeticamente, anunciamos coisas profeticamente, mas quando elas se cumprem nós nem nos apercebemos. E assim Jesus veio aos seus e os seus não lhe receberam. Por que eles não lhe receberam? Porque eles estavam distraídos. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos, os cuidados da vida, mas buscai o reino e a sua justiça. Quando você busca o reino e a sua justiça, você tem um testemunho no teu interior daquilo que são tempos e épocas, de que está próximo para se cumprir aquilo que é a profecia do Senhor. Amém? E amém. Glória a Deus. Então, seja diligente no estudar as Escrituras. Seja diligente no atentar para aquilo que foi ensinado, para que quando surgir a ocasião do tempo daquilo que foi anunciado, você não seja surpreendido. Amém? Muitas das vezes até nós ouvimos profecias se cumprirem no nosso meio, mas nós nem damos conta que isso foi anunciado. Você já tinha ouvido falar disso. Nós falamos recentemente, quando foi a situação das chuvas e do lixo em Luanda, nós decretamos que a governadora de Luanda teria que ser removida pelo Espírito de Deus. E foi o que aconteceu.
quem deu conta? Quem é que se lembrou do que o Senhor falou no nosso meio? Então, usando esse princípio, por favor, atente para as coisas futuras, porque certamente o Senhor vai fazer coisas, o Senhor vai falar coisas que você precisa de atentar, você precisa de ouvir, guardar as promessas que o Senhor falou, porque muitas dessas coisas são concernentes à tua vida pessoal. Então, assim nós somos chamados a estudar e analisar cuidadosa e quietamente as Escrituras. Então, vamos usar esse princípio no livro de João. À medida que você me vir a estudar as Escrituras, aplique a mesma maneira de que você viu a ser analisada as Escrituras. João capítulo 5. Existem até pessoas, existem pessoas que me estão a ouvir, e muitos de vocês que estão a me ouvir são mesmo pastores. Mas que você está aí sentado a me ouvir, além de pastores, uns são assistentes de pastores, outros são evangelistas, outros são mesmo trabalhadores de igreja, que estão a olhar, a ouvir o que eu estou a falar e ficam a título de competição e de comparação. Estão mesmo a fazer isso agora que eu estou a falar. A fazer essa comparação como quem diz, ele não tem nada. Mas não é acerca disso. Não é acerca disso. Se o burro Deus usou para poder falar com aquele que estava desviado, que assim se você se lembre, que se você se calar, até as pedras clamarão para a glória do Senhor. Amém? E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O reino dos céus não está aberto para competição, só sofre violência. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você está a atacar o reino dos céus. Então, uma casa dividida não pode ficar de pé. Guarde isso no teu coração e se arrependa. Glória a Deus. João capítulo 5. João capítulo 5, no verso 28, nós líamos: não vos maravilheis disso. Disso o quê? Você começou a ler do versículo 28 e pode não dar conta de que ele está a referir-se a algo atrás. Então vamos olhar para o versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder para exercer o juízo. O juízo. Porque é o Filho do homem. Os dois últimos pontos da doutrina fundamentais de Cristo são a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O Pai deu ao Filho o poder de ressuscitar e de julgar. Mas vamos olhar para o versículo a seguir. Ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Uns para serem julgados, porque o Filho tem o juízo. Outros para receberem a vida, porque o Filho tem a vida. Por favor, verso 29. Otávio. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui estamos a falar de duas ressurreições. Um que vai ser ressurreto para a vida e outro que será ressurreto para a condenação. Então todo aquele que está em Jesus não vai ser ressurreto para ser julgado. Não. Todo aquele que está em Cristo que ressurgirá para o seu galardão, a sua recompensa. Mas todo aquele que ressuscitar, aquele que sair do sepulcro, será ressurreto para a condenação. Não é mais para o purgatório. Não há possibilidade de alguém interceder por ele para que Deus tente lhe fazer, como é que chama nas escolas quando você reprova? Recurso, né? Não haverá recurso. E é necessário que você seja tangente a esta realidade. Amém? Tangente a esta realidade. Não haverá recurso. A prova é aqui, no sentido de que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Então nós vemos aqui assim, verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mas esse bem e esse mal está aonde o Senhor Jesus disse: aquele que crê, no verso 24, se nós pudermos ler. João 5, no verso 24. Leia comigo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem ou terá? Tem a vida eterna. Tem é presente. Terá é no futuro. Então, a vida eterna não começa na ressurreição.
A vida eterna começa no conhecimento da palavra. Veja novamente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele não entrará em condenação. Qual é a condenação? Naqueles que ressuscitarão para a condenação. Então você não vai mais ressuscitar e ainda ser julgado. Por que você não vai ser julgado? Porque você já venceu, já possui a vida eterna na terra. Aqui, vamos continuar a ler. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aqui, se você prestar devidamente atenção, você está a ouvir que aquele que ouve as palavras já ressuscitou. Leia novamente. Na verdade, Foi isso que Jesus disse. Leia novamente. Não sei se foi isso que você entendeu, mas foi isso que Jesus disse. Leia. na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Já tem a vida eterna. tem a vida eterna. Ele já tem a vida eterna. Por quê? Por que ele já tem a vida eterna? Porque passou da onde? Da morte para a vida. Porque passou da morte para a vida. Vamos cuidadosamente ouvir o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. E o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te fortaleça nessa noite, amém? Que você seja fundado na verdade. Porque esses princípios são os fundamentos que você vai usar quando a tempestade, quando as mentiras tentarem se levantar. E que vai te fazer ficar quieto, descansar no Senhor, amém? Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados da glória de Deus, no capítulo 6, verso 23. E aqueles que estão separados da glória de Deus, a eles resta uma recompensa. O que é que está escrito? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O que é que significa a morte? Separação da vida. Amém? Então, eles pecaram e foram separados de Deus. Quem é Deus? A vida. Então, pecaram e foram separados de Deus. Muitas pessoas dizem assim, não, se Deus existe, cadê Deus? Não é cadê Deus, onde é que estás tu, Adão? Nós às vezes erramos fazendo as perguntas erradas e ao contrário. Não é se Deus existe, é se você está vivo espiritualmente. Muitas das vezes temos colocado Deus no banco dos réus. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. E se você disser, não, mas isso para mim é uma fábula, não existe. Porém, a tua consciência não é fábula. Por mais que você diga que Deus não existe, quando você peca, por que você se sente acusado? Por quê? Porque você tem consciência, ainda que subconscientemente, parece que eu estou aqui a rodopiar com palavras, você tem consciência, ainda que inconscientemente, de que o homem, você não foi criado para pecar. Então, o pecado, quando você comete o pecado, há um peso. E esse peso da acusação só pode ser porque existe um acusador. E a facilidade que você tem de acreditar que existe um diabo, mas não existe um Deus, é fábula. Isso sim chama-se fábula. Amém? Glória a Deus. Então, o homem pecou e foi separado da vida de Deus. Não obstante, é por isso que o homem estuda, luta com ideias uns de porções mágicas para, como é que se diz? Para rejuvenescimento, loções, cremes para rejuvenescer a pele. Porque tudo que o homem tem feito, à medida, principalmente que o tempo vai avançando, e você começa a ver que você já não é tão jovem quanto era, você tenta combater aquele avanço da tua... vou usar um termo. Você tenta retardar, não é o teu envelhecimento, mas o fim da tua existência. Logo, você sabe, negando ou não Deus, achando que Deus existe ou não, negando a existência de Deus, é só um ato frustrado da tua mente para tentar não lidar com questões que você não consegue ter resposta.
É tão simples quanto isso. Então, como eu não consigo ter a resposta, e se calhar a resposta não é a meu favor, prefiro dizer que ele não existe. Mas tudo em ti grita, tudo em ti grita e aponta para a existência de Deus. Interessante, pessoas que dizem que Deus não existe conseguem se sentir acusados pelo facto deles errarem. Mas então para ele diz na mente dele, não, isso não está certo, pecado não existe. Ok, se pecado não existe, logo moral também não existe. Se moral não existe, tudo é certo, nada é errado. Então por que você educa teu filho? O grande problema é que nós estamos habituados a acreditar que dentro da igreja tem pessoas que são lavadas na lavagem cerebral, são pessoas que estão lá conduzidas e manipuladas por psicologia. Não, muitas das pessoas, realmente, infelizmente, essa é uma realidade. Mas mesmo aqueles que tentam ignorar a existência de Deus, eles usam das mesmas artimanhas de psicologia para tentar convencer que você está a ser roubado, então incutindo em ti um sentimento de vitimismo para que você fique atento, para que você desperte. Exatamente. Amém? É só analisar bem o que você está entendendo. Eu pensava sobre a criação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou. Mas antes do pecado, o homem foi criado para a eternidade. Esse corpo físico foi criado para não morrer. É incrível. É incrível. O que é incrível? De pensar que o coração foi criado, um pequeno músculo. Ele é autossuficiente, o nosso organismo, que ele bombearia sangue para a eternidade se não houvesse interrupção do pecado. Agora, se você for para um outro ângulo, o pecado, ele não é só aquilo que você acha de um erro cometido. Não, o pecado tem consequências, primeiro, espirituais, emocionais e que se refletem fisicamente. O campo da ciência hoje prova doenças serem resultado de certos pensamentos. Por exemplo, o que é a ansiedade? A ansiedade resulta da experiência de certos traumas, não é? E que agora o teu corpo vai respondendo a essas realidades, aos medos. Mas há doenças como artrite, reumatismo, que estão intrinsecamente conectadas a emoções feridas, como ofensa, mágoa. E aí você começa a ver problemas de tensão arterial. Existem povos que são propensos, por exemplo, na medicina. Na medicina existe essa especificação que o homem negro é propenso à hipertensão. Mas quando você vai dar conta, isso é uma questão genética, mas toda a genética, se você entender um bocadinho das questões de genética, são informações. Então a genética não atingiu um estado de perfeição. Ou seja, o que significa? Não tem um estado estagnado. Não, a genética, ela não quer usar o termo evoluir, porque não é a realidade, mas a genética, ela vai se alterando com o passar do tempo ou com o acréscimo de informações. Logo, o que eu estou a tentar te mostrar? Existem povos ou homens que foram expostos a certos traumas e que o resultado desse povo, em termos genéticos, há uma alteração. Então, o homem negro foi sujeito a um outro estilo de vida não muito abonatório e que faz, isso eu já na minha simplicidade a te dizer, que aumentou a propensão de ser irado. E a principal característica, não pensa que eu estou a falar da escravatura, é a ausência do Espírito Santo. E o resultado qual é? Tensão arterial, essas questões todas. Você não tem paz, somos propensos à ira, à discussão, estamos constantemente em bate-bocas, estamos sempre, nós não admitimos um pouco do nosso orgulho. E quando você vai dar conta, o teu coração bate não como devia bater, e você vive à base de comprimidos, coisa que Deus tem algo melhor para a tua vida. Mas como eu não quero entrar num fórum clínico, mas o que eu te estou a dizer aqui é que o pecado que você diz que não existe, afeta o teu organismo diariamente. E você não pode negar isso. Você não pode contrariar isso. O pecado, né, a ofensa de alguém, produz em ti irritação,
que altera o teu comportamento, do teu sistema nervoso. Ou seja, você não pode negar isso. O que é que você chama isso? São malambas da vida? Não. É mesmo a consequência, é o impacto do pecado, é o impacto da transgressão de um sobre o outro. E você não tem como negar esse fato. Amém? Glória a Deus. Então, muitas das vezes tenta-se provar a questão da existência de Deus. Basta só nós olharmos se Deus é vida, basta só olharmos porque a nossa vida não flui como ela devia. Aí também tem o outro lado de que muitos oram, mas as suas respostas de oração não vêm, porque parece que nada flui. Uma das coisas que Deus disse, se não perdoares a quem deves perdoar, as tuas respostas, o fluir da vida de Deus não acontece na tua vida. Então, o pecado é muito mais do que aquilo que você possa pensar, um castigo ou um ritual religioso. Vamos analisar João capítulo 5, verso... Perdão, nós falávamos já de Romanos 6, 23. Diz, o salário do pecado é a separação da vida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você, por causa do pecado, você deixa de conhecer Deus. Queridos irmãos, nós aplicamos isso nas nossas vidas diariamente. Quando você transgride em certas coisas, você se torna como punido ou isento. Se eu pecar contra o meu irmão, se eu ofender o meu irmão, eu sou privado de conhecer o meu irmão, eu sou privado de ter um tempo de convívio com ele. Isso quer me dizer que o pecado não existe. Então, o convívio que eu tenho com outra pessoa, ele é quebrado, a comunhão é quebrada por causa da transgressão de outro. Amém? Então, o que ele está a dizer aqui, o dom gratuito de Deus, não é? O salário é o pecado, o salário do pecado foi a separação do convívio com Deus. Mas o dom gratuito de Deus foi nos dar o conhecimento de Deus. Não foi só de conviver com Ele, mas agora de conhecê-lo, de ter em nós o conhecimento de Deus. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção. O tópico dessa mensagem, a essência dessa mensagem, é que você pode ir à igreja, pode fingir ser uma pessoa religiosa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A razão pela qual temos muitas pessoas frustradas é por causa dessa mesma característica. Por quê? Porque nós decidimos e falamos da nossa maneira, mas ele disse, se não perdoares, não é? A vida de Deus não pode fluir em ti. Então, se você não lida com a morte em ti, com o pecado em ti, isso significa que obstrui a tua comunhão com Deus. Mas eu já sou da igreja, eu sou salvo, glória a Deus, eu aceitei Jesus. Amém. Mas ainda assim obstrui. Obstrui. Queridos irmãos, obstrui. E esse é o grande ponto que eu quero falar contigo nessa noite. Estás a ser privado, muitos estamos a ser privados da verdadeira essência da mensagem de Cristo naquela cruz e a ressurreição de Cristo. 1 de Coríntios diz, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Porque ainda estamos nos nossos pecados. Ok? Se Cristo não ressuscitou, então a ressurreição é fundamental na fé cristã. Mas se Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou, nem a nós ressuscitou, para vivermos como se Ele não existisse. Então, se Cristo ressuscitou, eu vou te perguntar, cadê a vida de Deus em ti? E é exatamente essa a pergunta ou a chave mestra dessa mensagem. Aonde está a vida de Deus em ti? Porque Adão pecou e nos separou da vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Ele enviou. Agora, cadê a vida tangível de Deus em ti? Aonde está a vida de Deus em ti? A maior parte de nós que estamos até dentro da igreja, vivemos com relações quebradas. Não posso ir ali naquela rua, não posso ir naquela pessoa ali, porque ali falhei com alguém. Correto? E vivemos uma vida, ao contrário de que a palavra nos ensina, a viver de tal modo que não tenhas de que te envergonhar. Mas nos associamos a tantas corrupções que, pronto, como ninguém sabe do que está a falar, ninguém sabe do que estão a falar serve para ti, ninguém sabe do que estão a falar és tu, então parece que passa no barulho. A questão não é o que as pessoas vão dizer, a questão que eu te pergunto, assim como o sangue flui na tua veia, a vida de Deus está a fluir através de ti. Até quando você vai fingir isso?
ao invés de parar e se arrepender. Porque a vida, o pecado entrou por Adão e nos separou da vida de Deus. Se Jesus já ressuscitou e nós com ele, a vida não devia parar de fluir. Logo quando eu começo a me perguntar, mas cadê a presença de Deus na minha vida? Se você for sincero também, não é? Porque há pessoas que fingem, Deus está aqui, e não está nada. Se você for sincero e se perguntar, mas cadê a essência? Por que a vida de Deus não está a fluir? Por que quando eu oro já não é como no passado? Por que quando eu leio já não é como no passado? Por que quando eu prego o Evangelho, se é que prego o Evangelho, já não é como no passado? Por quê? Porque alguma coisa parou de fluir em ti. Mas como a imagem religiosa é o que mais perdura, no sentido de mostrar aos outros, não é? Mostrar aos outros. Então nós ignoramos isso. Por exemplo, houve alguém que em tempos atrás mandou-me uma mensagem, muito mal criadamente, a me dizer, não pastor, já fiz o que o pastor falou, já não aguento mais isso. Não aguentas mais isso. Querido irmão, quando você entra em transgressão com o teu pastor, esquece isso. Não vão te ouvir. Você pode orar, pode jejuar, vai no monte, faz o que você quiser. Então não vai te ouvir. Porque o Deus que nós servimos não é o Deus do mundo, não é um Deus injusto. Então Deus vai te atender a ti quando você pisou no calcanhar ali do outro. E assim, a Bíblia diz, a casa dividida não pode ficar de pé. Então, o domingo de ressurreição que nós celebramos muitas das vezes, deveríamos celebrar a vida ressurreta em nós. A habilidade de continuarmos a fluir na presença de Deus. Essa é que é a essência. Amém? Quantas pessoas estão dentro da igreja que não se falam uns com os outros? E ele não fala porque ele não quer admitir a transgressão dele. Quantos relacionamentos quebrados temos dentro da igreja do Cristo ressurreto? Quantos? Agora, uma das características da ressurreição de Cristo é que quando os homens ímpios entrassem em contato com a igreja, eles próprios tinham testemunho de que Jesus está neles, porque eles estiveram com Jesus. Cadê esse testemunho? Cadê essa essência? Essa essência, ela é perturbada, ela é interrompida pela iniquidade, a impiedade dos membros do corpo. Porque se o meu braço corta, uma parte da veia é cortada, logo não transmite sangue para outra, não transmite vida para outra parte do corpo. Logo, cada membro do corpo de Cristo não é só essencial ele estar na igreja. É essencial ele ser veículo ou transmissor da vida de Deus. Por isso é que Paulo disse em Coríntios, quando vos reunis, cada um tem salmos, outro tem uma profecia, outro tem, vamos dizer assim, adoração. Ou seja, todos eles vinham carregados. Vinham com algo para dar, algo para contribuir. Nos dias de hoje, como é que é? Muitos estão, meu Deus, quando é que vamos ter culto? Porque já não aguentam, estão sufocados. Por que você está sufocado? Se a vida deveria estar a fluir em ti, e ela é eterna, ela é abundante, ela transborda. Talvez seja uma das principais coisas que você deveria aprender no tópico da ressurreição dos mortos. João capítulo 5, verso 29. E os que fizeram sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, verso 29. Perdão, verso 9. Gálatas, eu vou aqui acelerar o texto que eu estou a pregar, porque hoje o que eu estou a ensinar talvez vá produzir 2 mensagens em torno disso que eu estou a ensinar, mas eu não gostaria de transbordar isso para uma segunda mensagem. Mas Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O que é o fazer o bem? É a obediência à palavra. O que é fazer o mal? É a desobediência à palavra. Então, queridos irmãos, eu quero olhar para ti, contigo nessa noite. Por favor, venha comigo para alguns tópicos das Escrituras, ok? Vamos agora estudar alguns tópicos sobre a ressurreição. Vamos rapidamente para o livro de Gênesis. Aleluia. Para o livro de Gênesis.
eu quero falar nessa noite sobre 3 aspectos da ressurreição. A ressurreição de Cristo, que é a central. Depois quero falar da ressurreição espiritual do crente e a ressurreição futura. Amém? A ressurreição. Nesse caso podemos até subdividir assim. A ressurreição de Cristo, a ressurreição do crente e a ressurreição do incrédulo, daquele que não é crente. Porque você também vai ressuscitar, não esquece. Não esquece, só que para condenação. E por isso que nós pregamos hoje, para que você não seja condenado. Mas celebremos todos em Cristo, o nosso Redentor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Espero que isso esteja a te ajudar e que você esteja mesmo interessado. Havendo perguntas, por favor, envie. Gênesis capítulo 5, verso 24. Eu quero mostrar-vos aqui, antes de nós entrarmos em detalhes da ressurreição, eu quero mostrar-vos algo importante sobre a ressurreição. Gênesis capítulo 5, verso 24. Glória a Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Então, aqui nós temos uma figura muito interessante. Lemos um bocado em Romanos capítulo 3, que no princípio o homem pecou, Adão e Eva pecaram, e fomos todos destituídos da glória de Deus. Este Gênesis 5 que acabamos de ler, Enoque é chamado o 7º depois de Adão. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Mas nós acabamos de ler que depois de Adão, éramos todos separados de Deus. Presta devida atenção. Você já leu isso, você não prestou atenção a esse ponto. Adão pecou e fomos todos destituídos da presença de Deus. Significa o quê? Que Deus já não tinha contato com o homem. Mas em Enoque, o 7º depois de Adão, o que diz a Bíblia? Que Deus andou com ele, como se ele não tivesse pecado, como se a morte não lhe tivesse separado de Deus. Repare só bem isso. Mas depois termina dizendo que Deus arrebatou Enoque. Amém? Preste bem atenção. Guarde bem essa passagem. Glória a Deus. Guarde essa passagem porque essa é a chamada da igreja. Nós, quem é a igreja? O que é a igreja? Às vezes nós tentamos ouvir assim, não, qual é a verdadeira igreja? Isso são assuntos de pessoas que não estão nem sequer interessadas nas coisas de Deus, nem sequer têm interesse de abandonar o seu próprio pecado, porque quando você realmente quer abandonar o seu pecado, a Bíblia diz que quando buscar de todo o coração, Deus se deixaria achar. Mas isso são argumentos de pessoas que simplesmente não têm a vida de Deus neles, então é por aí. Agora, queridos amigos, preste bem atenção ao que nós estamos a falar. Enoque, dentro da geração que pecou e foi separada de Deus, Enoque parece que rompeu e andou com Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Para Enoque sair da morte e andar com Deus. Segundo Romanos 3:23, todos estavam, incluindo Enoque, separados da vida de Deus. Mas Enoque rompeu a morte e andou com Deus. E quando ele andou com Deus, Deus lhe arrebatou. Aqui vemos uma figura da ressurreição. Como Romanos capítulo 8, vamos rapidamente, Romanos capítulo 8. No versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O primeiro ponto essencial da ressurreição é que Cristo ressuscitou. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Amém? Voltando para a doutrina do batismos, Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é novidade de vida? Há uma nova vida. Eis que o velho passou. Há uma nova vida. Quando o batismo, queridos amigos, de sorte que, sendo nós
sepultados com Jesus no batismo, o ato de ser batizado é ser sepultado com Jesus, para então também, como Cristo ressuscitou, nós também possamos ressuscitar. Então você vê Enoque na terra, morreu. Mas de repente Enoque andou com Deus. Vamos me enfatizar algo que você simplesmente leu. Enoque andou com Deus como alguém que estava morto e de repente voltou à vida. Romanos 8, verso 11 diz o quê? Se o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vier sobre ti, sobre quem? Sobre aqueles que nele creem. Todo aquele que crê em Jesus, nós lemos ali no livro de Romanos, ou de João, todo aquele que crê em Jesus passou da morte, Enoque passou da morte para a vida. Então, a ressurreição de Cristo implica que eu e tu, que pela fé nele, ressuscitamos, não no outro mundo que está por vir, na terra. Eu não sei qual é o inglês que eu estou a falar, se é espanhol que você está a entender, ou russo. Mas é pelo Espírito que você entende o que você está a ouvir. Enoque estava morto, mas de repente somente Enoque andou com Deus. Adão andou com Deus, mas depois de Adão ninguém mais andou com Deus, até Enoque. Na terra nunca ninguém viu Deus, senão aquele que desceu. Mas aqueles que o receberam, a esses lhes foi dado o poder de agora o Espírito de Deus vir sobre eles. E eles que estavam mortos no pecado, voltarem à vida. Uma nova vida. Você entendeu a mensagem do Evangelho? Porque se você entender isso, depois de você aceitar Jesus, você nunca mais vai voltar a procurar aqueles teus amigos do pecado. A razão pela qual muitos permaneceram no pecado é porque eles desprezaram a vida que lhes foi dada, porque eles não compreenderam a vida que lhes foi dada. E está aqui a essência da mensagem do Evangelho. Quando você não entendeu isso, você vai enredar pelos coaching, porque você não entendeu isso. É tão simples quanto isso. Enoque estava morto. E de repente o Espírito de Deus veio sobre Enoque. E Enoque andou com Deus. Sabe o que significa andar com Deus? Moisés estava morto em Midian. E na sarça ardente o Senhor lhe apareceu. Teofânia. Teofânia, que significa o Deus que se revela, o Deus que aparece. Eu acredito no Deus que aparece. Você pensa, quando me buscais de todo o coração. A Bíblia diz que Moisés estava morto, separado de Deus. Lá em Midian, Deus veio e lhe apareceu. Moisés. Ele não conhecia. E então lhe foi dito, Moisés, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós sabemos que Moisés estava morto. E quando ele entendeu que ele era egípcio, que não era egípcio, mas sim da descendência hebraica, ele tentou libertar o povo dele e matou alguém. Exatamente isso que tem acontecido. Muitas pessoas que dizem que são da igreja, que são cristãs, Deus não se revelou a eles. Eles não conhecem Deus. Então o que eles fazem serve para matar alguém espiritualmente. Serve para afastar alguém espiritualmente. Mas quando Deus teve um encontro com Moisés, Moisés agora vem numa nova vida. O Espírito de Deus veio sobre Moisés e agora Moisés não matou mais ninguém. Antes, o Espírito que estava sobre Moisés veio sobre Arão e as palavras e as obras de milagres que estavam em Moisés agora estavam também a se multiplicar em Arão. É exatamente esse resultado da ressurreição. Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 3, por isso é que eu disse, presta atenção como é que eu estudo as Escrituras, para que você analise detalhadamente, porque há muita coisa que nós perdemos na nossa atenção. Filipenses, capítulo 3, veja só aquilo que Paulo diz. Aleluia. Filipenses, amém? Glória a Deus. Essa passagem, por favor, procura a passagem que nós estamos a falar, em que Paulo disse que eu possa atingir, alcançar a ressurreição dos mortos. Aleluia. Está aqui, Filipenses 3:11. Vamos ler Filipenses 3:10, 11. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição
e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses capítulo 3 é uma das principais passagens que nós temos nas Escrituras. Por quê? Porque Paulo disse, agradou a Deus me revelar Cristo, o mistério que esteve oculto. Esse mistério que teve oculto pela lei. E ele disse no capítulo 3, o que para mim era ganho, verso 7, reputei-o perda. O que era ganho para ele? Era a lei. As obras da lei. Ele diz aqui, queridos irmãos, no verso 4 ele diz, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro pode confiar, quanto mais eu. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então ele está a dizer, eu não sou qualquer um, Benjamim é a tribo de Saul. Eu sou da linhagem do primeiro rei de Israel. Você está entendendo isso? Ele começa a dizer, olha, todas essas coisas, a lei, impediam eu de ver Cristo. Mas considerei todas elas perda para que eu pudesse alcançar Cristo. Com que objetivo? Qual é o objetivo dele ter abandonado tudo aquilo? Veja no verso 10. Para conhecer a Jesus e o poder da ressurreição. Para conhecer a Jesus e o poder da ressurreição. Qual o poder da ressurreição se a ressurreição supostamente é a vida após a morte? Onde Jesus disse, aquele que crê em mim passou da morte na terra para a vida. Então estamos aqui a falar do segundo ponto da ressurreição. O primeiro ponto da ressurreição é a ressurreição de Cristo. Mas depois da nossa conversão a Cristo e recebermos o Espírito de Deus sobre nós, o nosso Espírito ressuscita para a novidade de vida na face da terra. Mas nós não vamos mais, ainda que fisicamente morrermos, não vamos mais ter de ressuscitar para agora um juízo. Antes vamos ressuscitar para o galardão. Mas aquele que não creu na terra e morreu nos seus pecados, ressuscitará para a condenação. E essa é a urgência de nós pregarmos o Evangelho. Veja Paulo dizer, para eu poder conhecer Jesus na terra. Qual é o conhecimento que ele obteve? O mistério que teve oculto durante os séculos, agradou a Deus me revelar. E agora, como é que revelou? O que a palavra revelar tem a ver com teofania. E Deus se revelou a Moisés. E Deus se revelou a Abraão. Moisés matou porque ele não tinha uma revelação. Sabe por que muitos não têm revelação? Porque eles estão mais dedicados a impressionar alguém. Estão mais dedicados a querer mostrar que eles podem ser aceitos. E então dentro da igreja criam os escândalos que se criam. Agora, preste bem atenção. E ao poder da sua ressurreição, a comunhão com as suas aflições, para que aquilo que é valioso para Cristo também seja valioso para mim. Porque qual é a essência do pecado? Vontade de Deus não é para mim. Eu sou contrário à vontade de Deus. Mas alguém genuinamente nascido de novo, que tem esta novidade de vida, não vive mais na vida velha do velho homem que vivia segundo a vontade da sua carne. Mas vive agora não mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vida baseada na fé do Filho de Deus. Então não é porque tínhamos... Como é que se diz? Como é que eles dizem lá? Como é que tentam gozar conosco? Como é que fizeram lavagem cerebral? Não. É a novidade de vida. É a novidade de vida. Amém? É a novidade de vida. Agora veja só o que ele diz. A comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma... Paulo é forte. Verso 11, leia só. Paulo é forte. Paulo está a dizer isso tudo com uma expectativa para se de alguma forma, se possível, vamos tentar. Não é garantido. A maior parte de nós assumiu, estamos garantidos. Por isso nem se esforçam mais. Verso 11, o que é que ele diz? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Sabe o que é que Paulo está a dizer aqui? Você sabe quem é Paulo? Quando eu estive na cadeia de Paulo em Roma, onde ele escreveu Filipenses, um peso saiu dos meus ombros. Eu disse, meu Deus, ele escreveu, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui,
Só que o problema, ele disse, muitos se encorajaram nas minhas cadeias, porque eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que ainda que lhe ameaçassem com a morte, ainda que lhe ameaçassem com correntes, ele era liberto. Porque ele entendeu a dimensão e o alcance do evangelho. Queridos irmãos, 12 homens deram a vida deles, com exceção de Judas e a exceção de João, que depois de tentarem lhe matar, não conseguiram lhe matar, morreu de velhice. O que aconteceu para esses apóstolos morrerem mortes trágicas? Mais um, Paulo, e os outros testemunhas. Loucura? Ou eles entenderam o que a igreja contemporânea ainda não entendeu? A igreja contemporânea morde-se umas às outras. Meu pastor é melhor do que o teu pastor. E foi essa base de Paulo ter escrito Coríntios. Vocês são carnais. Dizendo que eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Quem somos nós, se não colaboradores? Um rega, um semeia, outro rega. Quem dá o crescimento é Deus. E as nossas ovelhas hoje estão a ser programadas para defender a honra do seu pastor contra o outro pastor. Isso é Satanás, isso não é Cristo. Todo pastor que se preze deveria falar isso no seu púlpito. Porque se não falar indiretamente, ele está a dizer o quê? Divulga a minha fama, a minha glória. É verdade. É por isso que nós não temos unidade espiritual. Por quê? Porque quando nós vemos, não, essa é daquela denominação, ou aquele é daquela denominação. Você até teu vizinho, vizinho do teu vizinho, você chama primo, é na igreja que você quer chegar porque há não denominação. Come on, igreja. Por isso é que temos pessoas que entram para dentro da igreja e eles são fator de divisão. Dividem amigos. Não. Dividem ovelhas dos pastores. Sim. Você tem que se arrepender se você está... Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a ressurreição dos mortos. Isso tem a ver com o pecado que separa outros da vida. É por isso que eu sou vocal quando se fala dessas coisas. Se fala de relacionamento, eu sou vocal. Como é que pode alguém entrar e casar com um membro da igreja, seja mulher, seja homem, e agora o pastor tem que pedir com licença, posso falar com a minha ovelha? Isso é Satanás. Isso é Satanás. Quando alguém assim propõe, ele veio te separar da comunhão. Isso é Satanás. É lógico que eu serei vocal, até o meu túmulo. Eu serei vocal em relação a isso. Porque ele veio para unir aquelas ovelhas que estavam dispersas, sem pastor. A menos que a gente não entendeu o que falamos. E isso é satânico. Houve uma mulher dentro da igreja que me dizia assim, pastor, eu não estou a entender a minha filha. Quando ela ora por mim, ela ora, Deus, obrigado pela mamã, obrigado assim, assim, assim. Não ora muito. Mas quando ela for se dedicar a orar por ti, pastor, ela demora. Ela leva quase 1 hora a orar por ti. Não é que a mulher achou que isso era realmente algo a combater? Hoje ela disse que não pode. Ela tem que orar mais por mim. Não é que a filha dela hoje é satanista? Quem é que afastou a filha da comunhão com Deus? É a própria mãe. Por ciúmes. A Bíblia diz em Gálatas que ciúmes é obra da carne, é satânico. Então você veja bem, quem é o melaço, quem é a melaça que quer casar contigo, que se associa a ti, mas que na verdade te desassociar a tua vida da vida da comunhão que temos em Cristo. Eu acho que isso é mais grave. Não sei se você já entendeu, até onde é que você entendeu. Mas se você aprofundar um pouco o pensamento, você vai dar conta quão satânico isso é. Isso é você trocar a fonte de vida por uma cisterna. Come on, igreja. A Bíblia mostra que em João 4 nós vemos a mulher samaritana e os apóstolos vieram tentar cortar Jesus. Não fala com ele, ele é uma mulher. Mas fazendo isso, eles estavam a tentar cortar a mulher da fonte. Porque Jesus disse, quem beber dessas águas voltará a ter sede. Mas quem beber das águas que eu tenho a lhe dar não voltará a ter sede. Então, queridos irmãos, presta bem atenção. Quando alguém te diz, não, toda hora na igreja, toda hora ouviu o pastor, ele está te cortando a vida. E assim te ensinando a desprezar o Senhor. Ele não está a fazer bem, ele está a interferir naquilo que é a comunhão que Deus tem para ti.
Eu já tive uma vez um pastor que me disse, não, eu vou te dizer o que é que Deus disse através daquela profetisa. Eu falei, não, muito obrigado, pode guardar o teu relato. Eu quero ouvir Deus diretamente. Porque o que ele falou para aquela pessoa é para aquela pessoa. Eu quero ouvir o que Deus tem a falar comigo. Então tem muitas coisas que são truques de humildade, truques de obediência à palavra. É Satanás. Come on. Então quando uma mulher está em Cristo, casa-se. Agora ele é um com aquele camarada aí. Não é? Agora a mulher tem que pedir permissão no marido para vir falar com o pastor? Satanás entrou dentro da igreja e nós já vemos. Você consegue entender a profundidade disso? Por isso que nesse tópico eu estou aí muito lentamente. Eu estou aí. Por quê? Porque estamos a falar de sair da morte para a vida. Não estamos a falar de qualquer coisa. Qual é o meu problema com as primeiras damas da igreja? Assim mesmo. Nunca aconteceu, queridos irmãos. Vocês, amigos. Dentro da igreja tem coisa fantástica que só não se confronta. Nunca aconteceu um grupo de amigos. Agora o amigo casou. Nós mais amigos já não temos mais acesso por causa da cunhada. Nunca aconteceu isso? Nós reclamamos. Também acontece com os pastores e ovelhas. Pastor está a ligar, é o quê? Quando você era solteiro também ligavam. Fica lá quieto, seus bichos. Ou é salalé? A primeira, mas assim, as irmãs ou os irmãos já não têm acesso ao pastor, tem que passar diretamente na primeira dama. Não, vamos lá. Mas pastor, o que isso tem a ver com a ressurreição? Tem a ver com a vida. O fluir da vida. Calma, pensem só um pouco. O irmão que está aqui, presta atenção, queridos irmãos. O irmão que está aqui comigo hoje vai trabalhar e vai ser promovido como diretor dos recursos naquele lugar. E ele tem uma secretária que agenda todas as coisas dele. Se você que está a me ouvir, você talvez trabalhe como secretária. E você agenda todas as atividades em função do teu chefe. Assim, meu irmão, temos que avisar a tua esposa qual é a tua agenda de trabalho. Temos. Não, talvez você não entendeu o que eu estou a falar. Porque há umas primeiras damas que se o marido não lhe avisa que vai viajar, ou isso assim, ou que tem coisas a ser feitas, parece traição. A secretária sabe, eu sou a última pessoa a saber. Temos que ser um bocadinho mais sérios. Não sei se você está entendendo o que nós estamos a falar. Muita meninice que é morte entrou dentro da igreja com o intuito de te separar da vida de Deus. Eu não sei o que você está a entender nessa noite, mas é muito importante o que eu estou a falar. Daí o meu grande problema com as primeiras damas dentro da igreja. Quer dizer, a primeira dama dentro da igreja, assim é o quê? O pastor já não tem mais acesso, as mulheres já não têm mais acesso à primeira dama. Todo mundo tem que saber que você chegou. Nós vimos. Mas isso é mesmo já para cortar nas moças que querem casar, para de repente começarem a ser obstrução na vida do homem que está ali. Ou ele que quer ser obstrução na vida da mulher que está aqui. Talvez você não entenda ainda a importância disso, mas isso é uma das formas de Satanás te separar da vida. Que Paulo falou aqui. Considerei todas as coisas perdas para ver se é possível chegar ao alcance daquilo que verso 11 diz o quê? A ressurreição dos mortos. Paulo está a falar da ressurreição dos mortos futura, onde ele vai ter o galardão? Ou ele está a falar de ser apoderado do Espírito de Deus, como Deus se apoderou de Sansão? Por isso é que você via aquele homem, os aventais saíam do corpo dele, curavam doentes. Víboras lhe picavam, perdiam o efeito do veneno sobre o seu corpo.
Porque ele atingiu a questão da ressurreição dos mortos. Ele era pecador como Enoque era pecador, mas de repente o Espírito que ressuscitou Jesus veio também sobre ele. Queridos irmãos, quando nós falamos do Espírito de Deus, falamos, por exemplo, do batismo, falamos da evidência de orar em línguas, mas a questão não é só orar em línguas, é de você ser edificado, apoderado, que agora... Se você estava habituado, nós dentro daqui estamos habituados a falar de pessoas que estavam a ser possuídas de demônio. Está na hora de você começar a ter a consciência de ser possuído pelo Espírito de Deus. Então as coisas vão mudar. Quanto à questão da ressurreição de mortos, eu me cinjo muito especificamente sobre Enoque. Sobre Enoque, Gênesis 5, 24, como lemos, e vou pedir agora Gênesis 3, verso 8. Vamos ler esses dois versículos. E eu quero mesmo nessa noite que você reflita se você tem atingido a ressurreição dos mortos. Se a vida tem fluído em ti. Porque essa é a essência. Porque se Cristo não ressuscitou, estamos ainda mortos nos nossos pecados. Mas se Cristo ressuscitou, já não estamos mortos nos nossos pecados. A vida deveria estar a fluir sobre nós. Então é muito natural a sombra de Pedro curar. É muito natural você ouvir Deus. É muito básico você ver anjos. É muito básico a vida passar e fluir por ti. Agora eu te perguntei, o que é que interrompeu a vida de Deus em ti? Gênesis capítulo 3 e Gênesis 5, 24. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmão, pudesse só repetir a parte inicial. Ouça de novo. E ouviram a voz do Senhor Deus Eles tinham a habilidade de ouvir a voz do Senhor. 2. que passeava no jardim. Quem é que passeava? Deus andava no jardim. Meu pai, quando eu li esses versículos, o meu coração acendeu. 2 versículos fundamentais em Gênesis. Deus passeava no jardim na viração do dia. E eu comecei a entender que era hábito de Deus diariamente passear com Adão. Está escrito isso onde? Aí mesmo, continua só a ler. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles esconderam o quê? Da religião? Não, onde? Da presença. Deus disse a Abraão, Gênesis 17:1, anda na minha presença. Mas Adão, na consciência do pecado, fugiu da presença de Deus. Você quer saber se você está em pecado? Você quer fugir da presença dele. Se você quer saber que aquilo que estás a fazer certo ou errado, a consciência do pecado vai te fazer querer fugir da presença dele. Se calhar não adianta te dar muitas bases teológicas nessa noite. Mas é mesmo só as dinâmicas da vida e você vai dar conta que eu estou a falar contigo. Continua. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Mas Deus não sabia que ele estava na árvore. Vê o que é que Deus disse. A seguir? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Continuamos. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da Esse árvore? quem significa quem é que entrou na nossa comunhão. Aonde estás significa onde eu te deixei ontem. Não é onde hoje. Eu vim te procurar onde eu te deixei ontem. Aonde estás? Deus está lhe a perguntar. Se não estás no Espírito, se não estás na minha presença, aonde estás? Quem te seduziu? Quem te enfeitiçou? Ó insensatos Gálatas, que estavas no Espírito, agora fostes, estás aonde? Alguém lhe perguntou. A mesma pergunta Deus está a fazer a Adão. Adão, quem? Quando Deus está a te dizer quem, Deus está a assumir que tinha outras pessoas. Porque até aqui você vê, Deus criou Adão e Eva, dizendo façamos plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem e o homem governe. Mas na face da terra tinha Adão e Eva, eles ainda não tinham filhos. Mas Deus supõe que alguém, ele disse, quem? Se não fui eu. Se não foi o Espírito Santo que fala somente de Jesus. E Jesus que aponta para o Pai, quem te mostrou que estavas nu? Quem é que entrou, quem é que nos dividiu
para que agora tu não estejas mais na minha presença aonde ontem eu te deixei. Hoje vim ter contigo aonde eu te deixei. Quem te separou de mim? Por que Deus te faz essa pergunta? É porque Deus não sabia quem era? Ou para que você soubesse quem é o teu adversário? Quem? Essa é uma pergunta importante. Por isso é que eu te disse, isso é Satanás. Por isso é que eu sou vocal nessas realidades. Eu sou extremamente vocal. Corta a minha goela. Isso está escrito. Você vai continuar a ouvir. Quem é que entrou? É Satanás, queridos irmãos. Toda pessoa que se encosta na tua vida e que reduz tua espiritualidade não veio de Deus. Toda pessoa que é de Deus, ela acelera a tua espiritualidade. Quem? Só que o grande problema está em que ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Queridos irmãos, nós não estamos a brincar aqui de religião. Cristo não morreu em vão para que você se sujeitasse agora a um jugo de escravidão. A Bíblia diz que Jonatas e Davi, o laço na alma deles, fez com que Jonatas auxiliasse Davi a entrar no seu chamado. Mas Saul, o pai de Jonatas, tentou matar Davi, porque lhe incomodava. Existem pessoas como Davi, que quando Davi chegou para saber quem é aquele incircunciso filisteu, por causa do zelo que ele tinha, vamos derrubar esse espírito, vamos anular esse espírito que se levantou contra o exército do Deus vivo. E o irmão dele disse, sabemos da tua presunção. Existem pessoas que estão a ouvir o Espírito Santo falar com eles, existem pessoas que estão a entender que o Espírito Santo está lhes a chamar para entrar no ministério, mas tem uns parentes dentro da igreja que dizem, ai de ti que tu entres. Ai de ti que tu entres. Come on, igreja. Come on. E há uns que dizem, não, para eu não ser afligido, para eu não ser importunado, para eu não me sentir que eu estou a incomodar outras pessoas, eu vou me retirar, eu não vou ocupar o meu lugar na presença de Deus. Há uns que dizem, não, pastor fala muito tempo com a irmã. Queria que eu falasse contigo que não me ouves. Presta atenção, isso é o quê? É separar ovelhas dos teus pastores. O que é que isso significa? Que você, ovelha, que a vida seja cortada de ti. Em tempos atrás eu falava com a minha esposa me disse algo muito estranho, algo que ela nunca me contou. Aos anos todos que estamos casados, ela me disse, quando ela se posicionou, ela se desviou da igreja porque afinal tinha pessoas que lhe mandavam mensagens a lhe intimidar. E essas pessoas eram líderes na igreja. Ai, Jesus, misericórdia desse ministério. Oh, Senhor. Então não se distraia, não finja que Deus não está a falar contigo nessa noite. Presta bem atenção. Porque se você ouviu o que eu estou a te falar, pare de ser intimidado, porque assim diz o Senhor, assim como Ele planta rosas no deserto. Au! Come on, igreja. Eu quando entrei na igreja também me disseram, desiste, eu não vou te usar. Pelo que eu consto, alguns milhares já saíram, já ajudei a saírem do inferno. O grande ponto todo, que essa é a chave da ressurreição. Eu que estava morto, para que através de mim outros fossem vivos. A Bíblia diz que os homens, escribas, os fariseus tentaram matar Jesus. Mas quando Lázaro ressuscitou, já não era só Jesus que eles queriam matar, agora também eles queriam matar a Lázaro. Oh, a essência de você ressuscitar é para que a vida de Deus flua através de ti. Você se pergunta, quem é que está a impedir a vida de Deus fluir através de ti? Come on, igreja. Amém? Porque não se acende uma lâmpada para se pôr debaixo da cama. Só Luanda tem muitas lâmpadas, o suficiente para iluminar a África. Por quê? Por que que somos como um pavio que fumega? Cadê a vida? Cadê a essência dentro da igreja? Paulo disse, considerei tudo lixo. Considera também o coaching lixo. Considera essas coisas lixo para que você possa alcançar a ressurreição. Qual é a essência da ressurreição? Para que as pessoas olhando para mim possam também alcançar a mesma ressurreição. Aleluia. Aleluia.
Eu não consigo pregar esse tópico. É um dos tópicos que eu não consigo pregar sem me envolver firmemente nisso. Porque esses dois versículos que estão aí, Gênesis 3:8, eu entendi e disse, Senhor meu Deus, tu passeavas com Adão, porque até então tinha uma mente religiosa. Até então eu entendia rituais. Mas a Bíblia diz que Deus passeava com Adão. Na viração do dia, comecei a desejar, senti como uma brisa, há muitos estão a sentir isso hoje à noite, uma brisa fresca no meu interior, no meu coração. Também quero andar com Deus na viração do dia. Só que assim diz o Senhor para ti. Muitos estão a querer dizer também quero. Mas andar com Deus no jardim, Jesus estava no jardim na viração do dia. E ele disse, Pai, se possível, tira esse cálice da minha mão. Quando Deus passeia conosco, é para Ele nos revelar os propósitos dEle. Não é mais acerca de nós, é acerca dEle. Então, Gênesis 5:24. E Enoque andou com Deus. Andei, Jesus. Porque depois de Adão todos morreram. Mas Enoque parece que saiu da morte e andou com Deus. Jesus Christ. E como é que era possível ele sair sozinho da morte? Não, o Espírito de Deus veio e começou a falar com ele. Caramba. Aleluia. Amém, igreja? Quem tem ouvidos, ouça. Quem puder suportar, suporte. Não é normal, igreja. Quando nós vemos pessoas, membros da igreja, a contenderem dentro da igreja, a dividirem contra o pastor, contra o irmão, contra a irmã, uma casa não pode ficar de pé quando ela estiver dividida. Quem é que fez isso? E assim começamos a identificar com clareza e com autoridade tudo que não veio de Deus. É que você faça esse teste. Da onde veio e para onde vai? Qual é o objetivo disso? Como é que ele, da onde surgiu isso e aonde é que quer chegar? E quando nós vamos dar conta, encontramos irmãos ali naquela esquina e irmãs naquele beco que já nem conseguimos cruzar entre nós. Porque alguma coisa, porque alguém nos dividiu. Antes era o pecado. Antes era o pecado que nos dividiu. Hoje, quem te dividiu? Hoje, quem te separou da vida? Paulo considerou todas as coisas. Diz, a única forma de você obter e reter é você morrer para a idolatria. Não ter mais substitutos de Deus. E assim nós iremos andar nessa novidade de vida. Eu tenho o privilégio de andar e pregar o evangelho por onde eu vou. E eu tenho a honra, acho que, além do dever, mas a tranquilidade de poder chegar e dizer, tu no passado fostes importante para o meu crescimento. Ali naquele passado, essa pessoa foi fundamental para a minha entrada. Eu não tenho de como me envergonhar. Porque se eu não conseguisse fazer isso, alguma coisa da ressurreição da vida não fluiria em mim. Eu não era completo. Checa ainda teu coração. E você vai entender como muitas das vezes você foi usado como instrumento de Satanás para dividir. Pensando que não. Davi, quando entrou, lhe disseram, sai daqui. Quando Davi entrou, Saul ficou intimidado, ele quer usurpar o meu lugar. Mas era o que lhe ajudava. Porque foram ao ouvido de Saul explorar a inferioridade de Saul. Saul, cuidado, cuidado. Davi, então, olha o que estão a cantar sobre ele. Você está a entender isso, igreja? Está na hora de quem tem que entrar, entre. E quem tem que sair, saia. Mas a casa tem que ser edificada para que a ressurreição, o espírito de vida. E nessa noite eu já te expliquei tudo. A ressurreição de Cristo é importante e fundamental para que todo aquele que nele crê ressuscite e passou da morte para a vida. Mas depois, no último dia, no sonido da trombeta, ressuscite para a recompensa. Amém? E o terceiro, ressuscite para a condenação. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Jesus, antes
da morte de Jesus, eu quero terminar só aqui, antes da morte de Jesus, antes da cruz. Quando os homens morriam, eles iam para o bolso de Abraão, ou para o Hades, ou o inferno. Mas depois da morte de Jesus, todo aquele que está em Jesus, nós lemos em Atos 7, Estevão disse, Senhor, eu comendo o meu espírito a ti. Assim como Jesus na cruz disse, eu comendo o meu espírito a ti. Depois da morte em Cristo, nós não vamos mais para o inferno. E nem estamos mais ali no túmulo. Nós saímos mesmo para Deus. Você precisa de entender isso. Queridos irmãos, Deus te abençoe. Fica só com essa parte da mensagem. Adão pecou e foi separado de Deus. Separado de andar com Deus. Mas o espírito de vida veio sobre Enoque. E Enoque andou com Deus. Que seria Deus andar contigo? Que seria você ser um templo vivo em que Deus, através de ti, anda nos bairros desta cidade? Amém e amém. Que amemos mais a Deus do que as nossas próprias vidas. E que desejamos ser um vaso, um veículo, para que a vida de Deus não seja bloqueada em mim, nem através de mim, mas flua para essas nações. Que Deus levante homens e mulheres que não amem mais suas vidas até a morte. Antes, que eles deem a sua vida como uma semente e que morrendo deem muitos frutos, muitas outras pessoas cresçam, muitas outras pessoas se multipliquem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, 14, 15, ele diz que muitos por causa do medo da morte sujeitaram-se ao pecado, à escravidão do pecado. Nós não. Nós abrimos mão para que possamos alcançar a ressurreição dos mortos. Nós abrimos mão porque sabemos que buscando o reino dos céus, tudo nos é acrescentado. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Ele é o bom Deus da misericórdia, da mansidão. É o Deus de justiça. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Fique em paz. Aleluia.